Nunca me importei com a minha função de zelador. Não entendo por que essa ocupação tem uma má reputação. Se você não se importa em lidar com bagunças, o salário realmente não é ruim e as horas são consistentes. Dito isso, sempre esteja ciente de onde você é contratado para limpar e para quem você trabalha, pois às vezes você se depara com situações verdadeiramente desagradáveis. Eu trabalhava para uma empresa de limpeza em Chicago e, na maioria das vezes, atuávamos em prédios de escritórios. Recebi a responsabilidade de limpar para uma empresa supostamente na indústria de transporte marítimo, sendo o único zelador em todo o prédio. Meu trabalho consistia em entrar à noite, após o fechamento do prédio e a saída dos funcionários, para aspirar, reabastecer os bebedouros e, basicamente, manter o edifício. Em grande parte, era um trabalho razoável e me permitia voltar para casa após aproximadamente 6 horas por noite. É lamentável que a empresa fosse falsa. Veja bem, naquilo que acabou sendo minha última noite limpando o prédio, cheguei para o meu turno e encontrei o local vazio, como de costume. Então, entrei e preparei meu equipamento. Ao começar a percorrer os corredores empurrando meu carrinho, notei que a sala de conferências no final do corredor estava toda iluminada. As persianas estavam fechadas, então não consegui ver o interior, mas percebi que a luz ainda estava acesa. Pensei que não fosse nada demais e, como estava no final do corredor, planejei chegar lá e apagar a luz após limpar a sala. Assim, comecei a aspirar os escritórios e avançar pelo corredor. À medida que me aproximava cada vez mais da sala de conferências, um cheiro realmente desagradável começou a se espalhar pelo ar ao meu redor. Na minha mente, isso indicava que alguém tinha consumido algo ruim para o almoço e que estava em alguma lixeira para que eu encontrasse e descartasse. Quisera eu que fosse esse o caso. À medida que me aproximava cada vez mais da sala de conferências, o odor começou a superar tudo o mais, inclusive os aromas dos meus produtos de limpeza. Estendi a mão para a porta da sala de conferências e a abri. Imediatamente percebi a origem do odor. Na sala estavam os 4 proprietários da empresa, todos sentados em suas cadeiras, com o rosto para baixo em uma poça de sangue sobre a mesa de conferências. Saí correndo da sala e chamei a polícia. Nunca tinha testemunhado algo assim antes. Acabou sendo revelado que cada um dos homens morrera devido a disparos na parte de trás da cabeça. E ao término da investigação, começaram a circular boatos. Dizia-se que os donos da empresa tinham conexões com o cartel e que a empresa de transporte era mais do que aparentava ser superficialmente. Nunca foi divulgado publicamente o que ocorreu, mas a maioria das pessoas, a par disso, afirmou que a empresa estava envolvida em práticas comerciais questionáveis e acabou sendo executada por isso. Apresentei minha renúncia naquele dia e acabei trabalhando para uma empresa diferente que realiza a limpeza de residências. É um pouco mais pessoal, mas, no geral, sinto que tenho menos chances de me deparar com algo tão traumatizante como aquilo novamente. Pelo menos é o que espero. Desempenhei diversas funções ao longo dos meus 8 anos na fábrica de confeitaria durante minha estadia em Wisconsin. A que mais detestava, sem dúvida alguma, era a de engenheiro-chefe. Não por ser um trabalho ruim com um título pomposo, mas devido à fábrica estar repleta de máquinas antigas que frequentemente quebravam. Isso implicava passar a maior parte das noites de joelhos, ou por vezes, dentro dessas enormes armadilhas mortais, tentando consertar o que quer que estivesse errado. Jamais esquecerei a noite em que um dos fornos industriais da linha apresentou defeito. A fábrica contava com 8 fornos industriais, cada um com aproximadamente 15 pés de comprimento. Uma esteira transportadora os atravessava, com doces a bordo. Conforme os doces passavam pelo forno, entravam crus e saíam do outro lado cerca de 10 minutos depois, quentes e prontos para serem embalados. Assim, sempre que um dos fornos apresentava defeito, era uma emergência, pois tudo na linha precisava parar até que fosse consertado. Naquela noite, eu era o único engenheiro no local, então fui chamado para inspecionar o forno. Imediatamente percebi que um dos componentes conectados às bobinas de aquecimento estava queimado, o que era o problema mais comum desses fornos.
A parte difícil era identificar exatamente onde no forno estava o problema. Para descobrir, precisei me arrastar por baixo do forno enquanto ele estava ligado e tentar encontrar a seção que não estava aquecendo adequadamente. A partir daí, eu poderia substituir a peça. Não era um trabalho difícil, apenas tedioso. Então, abaixei-me enquanto o forno começava a aquecer e, em pouco tempo, encontrei a área com a peça defeituosa, que ficava próxima à saída dos doces no final do processo. Desligamos o forno. Dei cerca de 20 minutos para esfriar o suficiente para começar a trabalhar. E em pouco tempo, a peça defeituosa foi removida e comecei a instalar a nova parte. Enquanto minha mão estava dentro do forno e eu começava a garantir que tudo estava conectado corretamente, de repente, senti algo prender meu pulso. Uma barra de metal dentro do forno se soltou e se encaixou no meu pulso, prendendo minha mão dentro do forno. Tentei não entrar em pânico e comecei a chamar a atenção de um dos trabalhadores do chão em busca de ajuda. Acenei com minha mão livre, mas ele interpretou errado. Pensou que eu estava dando sinal verde para ligar o forno e garantir que tudo estivesse funcionando corretamente. O problema era que ele não sabia que minha mão estava presa. Ao ouvir o forno ligando, comecei a entrar em pânico. Gritei por ajuda e puxei meu braço o mais forte que pude. É incrível como esses fornos aquecem rapidamente. Em questão de segundos, senti minhas mãos começarem a queimar e o metal ao redor do meu braço ficava cada vez mais quente. O trabalhador que me viu em pânico veio correndo e, ao ver a situação, ficou horrorizado. Comecei a gritar enquanto a dor ardente envolvia minha mão direita. Ele correu para o outro lado do forno o mais rápido que pôde, pressionou o botão de emergência e depois voltou até mim. Ele gritou para outro trabalhador chamar uma ambulância, enquanto fazíamos tudo o que podíamos para soltar minha mão do forno. Depois de puxar o máximo que podíamos, finalmente senti um deslocamento no metal e meu braço deslizou para fora do forno facilmente. Acabei com danos nervosos significativos naquela mão, mas felizmente ainda consigo mover os dedos um pouco e manter alguma função. Trabalhando no turno da noite em um posto de gasolina, você acaba encontrando algumas figuras peculiares. A maioria são notívagos relativamente inofensivos, mas de vez em quando você recebe um visitante na loja que parece ser potencialmente perigoso. Nunca vou esquecer um encontro que tive com um homem enquanto trabalhava no posto de gasolina ExxonMobil, na cidade ao lado da minha. Já estava lá há cerca de 1 ano naquela época e estava bastante acostumado com as pessoas estranhas que eu encontraria. Houve um dia que tornou as coisas muito menos confortáveis para mim, e isso resultou em eu conversar com a polícia. Eu estava cumprindo meu turno e já passava da 1 da manhã. Foi um dia tranquilo. Apenas algumas pessoas haviam parado para abastecer, e a maioria delas pagou no posto, então eu estava principalmente aproveitando o tempo na loja sozinho. Isso foi até que um homem entrou e se dirigiu ao refrigerador de cerveja. Inicialmente não dei muita atenção. A maioria das pessoas que entravam à noite e não abasteciam costumava pegar cerveja. No entanto, quando percebi o que o homem estava vestindo, fiquei um pouco apreensivo. Notei que a camiseta dele tinha diversos rasgos, e quando ele se virou em direção ao caixa, pude ver manchas avermelhadas na frente de sua camiseta e jeans. Agora tento não julgar as pessoas que entram na loja. Cada um está vivendo sua própria vida, mas havia algo estranho sobre esse sujeito. À medida que ele se aproximava do balcão com uma única garrafa de cerveja nas mãos, não pude deixar de observar seus olhos. Estavam cheios de veias avermelhadas e seu lábio superior não parava de tremer. Ele colocou a cerveja no balcão e travou olhares comigo. Perguntei se aquilo seria tudo, e ele não disse uma palavra. Presumi que era tudo o que ele queria e informei o total. Não sei se ele percebeu que eu achava algo estranho nele, mas ele apenas ficou me encarando e deu um passo para trás lentamente. Informei novamente o total da cerveja e perguntei se ele queria uma sacola, mas novamente não houve resposta. Agora, eu estava realmente ficando inquieto. Sabia que algo estava errado e não conseguia mais lidar com isso. Tirei a cerveja do balcão e disse ao homem que eu precisava que ele deixasse o posto de gasolina antes que eu chamasse a polícia. Foi quando ele começou a se dirigir à porta, sem desviar o olhar de mim. No entanto,
Em vez de abrir a porta, ele foi trancá-la. Nesse ponto, eu sabia o quão séria era a situação. Fingi alcançar algo debaixo do balcão, esperando que ele pensasse que eu estava pegando uma arma. Por sorte, ele pensou nisso e rapidamente destrancou a porta, correndo para fora da loja. Imediatamente, chamei a polícia e, para minha surpresa, havia um policial no posto de gasolina em menos de 1 minuto. Depois de contar a ele sobre o homem com manchas nas roupas, ele me contou sobre algo horrível que aconteceu naquela mesma noite. Aparentemente, a razão pela qual a polícia chegou tão rápido é que eles já estavam em uma chamada. Encontraram o corpo de um homem à beira da estrada, esfaqueado várias vezes. A polícia conseguiu encontrar pedaços de roupas rasgadas perto do corpo e acreditava que pertenciam ao assassino. Eles acreditavam que quem quer que fosse o homem na minha loja era o mesmo que estava lá minutos antes. Mostrei a AOS policiais as filmagens de segurança e lhes disse a direção para onde ele fugiu. Não sei o que teria acontecido se ele não tivesse ficado assustado quando alcancei sob o balcão. Se tivesse desafiado, rapidamente teria percebido que a única coisa que eu mantinha lá era a chave do banheiro. Provavelmente não teria saído da loja naquela noite.